Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o segundo trimestre de 2022 da classe de jovens. O perigo das tentações. Esta é a lição número 5. Balaão, quando Deus diz não. Nos dias atuais, vemos alguns profetas chamados assim, mas que na verdade não conseguem distinguir quando é Deus que a gente está falando e quando não o é. E falam somente aquilo que o povo quer ouvir. E isto é um grande perigo. Porque assim o povo, na verdade, não está ouvindo a Deus, e sim ao homem. Texto principal. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Números capítulo 23, versículo 8. Resumo da lição. Devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta a não ultrapassar os limites impostos por Ele. Já vemos, por exemplo, a questão de Adão e Eva, que ultrapassaram o limite que Deus havia posto. O Senhor Deus disse para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas assim eles o fizeram. Era a única restrição, o único limite que Deus colocou ali no Éden, e vemos assim que mesmo assim, sendo a única situação que Deus colocou ali, ainda assim eles conseguiram desobedecer. E logo em seguida, claro, veio a queda do homem. E é exatamente isso que acontece quando nós desobedecemos, quando nós ultrapassamos os limites que Deus nos coloca. Nós caímos. E hoje vemos algumas pessoas chamadas de profetas, que na verdade de profetas nada tem, até porque não existe mais profetas, existem pessoas que Deus usa em profecia, é diferente. Mas de forma direta e geral, eles sempre falam aquilo que o povo quer falar e na verdade acabam sendo pessoas completamente fora dos padrões que o Senhor quer. Falam apenas aquilo que o povo quer ouvir. O povo, por não conhecer também a palavra, acabam se perdendo. A Bíblia diz para que nós venhamos a ouvir os profetas e prosperar. Mas na verdade, o que vemos hoje em dia, os profetas que eu quero dizer aqui nos dias atuais são pessoas que Deus usa em profecia, ou quando a pessoa está falando da palavra que é a maior das profecias, mas as pessoas não querem ouvir a palavra, né? Introdução. A ambição pode nos fazer ignorar as orientações expressas do Eterno, levando-nos a lugar onde Ele jamais planejou que estivéssemos. Será que não é o seu caso? Será que você não está pensando no seu coração? Uma ambição é diferente, é uma colocação. Vou te colocar uma questão bastante interessante, que é a questão da ambição no sentido geral. Ou seja, que é aquela ambição de estar com um desejo de ter algo a mais. Quando uma pessoa tem um desejo de crescer, tanto na questão, na esfera espiritual, quer crescer, por exemplo, numa função eclesiástica, por exemplo, não há nenhum problema. Quando ele quer crescer na empresa onde trabalha, ou mesmo nos seus estudos, na faculdade, ou mesmo na escola, ele tem uma ambição de crescer. A ambição em si, nesse sentido, ela não é ruim, ela é boa, ela é saudável. Entretanto, a ambição faz com que a pessoa perca o seu direcionamento e principalmente os seus princípios e valores. As pessoas tendem, por sua ambição, fazer qualquer negócio, fazer qualquer coisa para obter aquela situação, aquele poder, aquele cargo, aquele bem material. Então eles optam por fazer qualquer coisa por causa dessa ambição. Então acabam indo para um lugar que Deus não quer que ele vá. Quando a pessoa tende a ter uma ambição de uma forma desenfreada, de uma forma ilegal, melhor dizendo, o que acontece? A pessoa acaba sofrendo as consequências disso. E quais são as consequências de ser ambição, dessa ambição? É uma pessoa que, por desejar muito algo que é muito valioso, a pessoa pode até, por exemplo, roubar, por exemplo. Aí vai roubar para poder ter aquilo, aí vai ter a consequência do roubo. Pode não ter uma consequência hoje, mas certamente terá amanhã.
Isso só para dar um exemplo. Portanto, nós precisamos ter cuidado naquilo que nós desejamos, naquilo que nós estamos tendo ambição. Será que essa ambição nossa é uma ambição saudável ou é uma ambição que nós iremos perder os nossos princípios e valores e, consequentemente, a nossa salvação? Um homem que ouviu a voz de Deus, um homem que ouvia a voz de Deus. O Senhor não se nega a falar conosco. Hoje temos a sua palavra escrita, onde os princípios gerais para a comunhão com Ele já estão apresentados. Temos também respostas do Altíssimo quando oramos e podemos não somente ouvir a sua voz, ou melhor, quando oramos e podemos não somente ouvir sua voz, orientando, mas igualmente nos direcionando em situações nas quais Ele mesmo está nos dirigindo. Quando nós oramos pedindo ao Senhor e também temos a sua palavra, nós podemos ouvir a voz do Senhor. No entanto, as pessoas estão tão sem comunhão com Deus que não conseguem reconhecer quando é Deus falando ou quando não o é. Há até um caso bastante interessante, que é a questão de Samuel. Nós sempre falamos, que Samuel vivia na igreja, mas não ouvia a voz de Deus. Não é uma verdade absoluta. Por que não é verdade absoluta? Pelo seguinte, é verdade que ele estava na casa do Senhor e tudo mais. Entretanto, Samuel era muito novo. Ele não tinha ainda entendimento das coisas. Então, vemos que há pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não têm maturidade. Chegou agora, ou então até uma pessoa que já está há algum tempo na igreja, mas não tem ainda aquele discernimento. Então veja que há pessoas que estão dentro da casa do Senhor, e às vezes até pastores, infelizmente, mas não reconhecem a voz de Deus. E Deus nunca vai se negar a falar conosco, a não ser quando é um caso específico, como foi o caso de Jó. Deus não falava a Jó porque era um caso específico. Mas Deus sempre irá te ouvir, independente daquilo que eu e você fizermos, independente do nosso erro, do nosso pecado. Quando nós voltamos para o Senhor, Ele sempre irá nos ouvir. Então temos também temos essa resposta nesses princípios gerais da comunhão com o Senhor. Nós devemos ouvir sempre a sua voz, e é interessante que nós devemos compreender que mais vale obedecer a Deus do que aos homens, mas que nós devemos ficar atento à voz do Senhor, reconhecer a voz do nosso pastor. Toda ovelha reconhece a voz do seu pastor, aqui que eu falo no sentido literal da palavra, A ovelha reconhece. Você pode fazer o que você quiser, ter até uma bela voz, mas se você não for o pastor da ovelha, a ovelha não vai ouvir você. Então veja que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Você, em primeiro momento, você pode até chamar a atenção dela. Você fazer algum barulho, chamar ela, talvez ela vai até olhar, mas ela não vai te acompanhar porque ela não reconhece a voz. Então veja que nós devemos reconhecer a voz do nosso pastor para assim sabermos para onde ele irá nos direcionar. Um homem diante de um negócio. Balaão entra na história sagrada durante a caminhada do povo em direção à terra prometida. Quem está na sua caminhada a Canaã celestial? Não é para lá que você está indo? E quem é que está indo com você? Quais são as pessoas a qual você está acompanhando, que está acompanhando você? Qual é a característica de cada um deles? Será que você também não está se deixando levar por uma pessoa que se diz ser o que não é? Será que você não está se deixando levar por aquele líder, por aquele pastor que se diz ser e na verdade não é? Não é uma pessoa que está ouvindo a voz de Deus, não é uma pessoa que vai te direcionar aos céus, que vai te direcionar a Cristo, mas está te direcionando para um outro lugar, usando de palavras, belas palavras, palavras persuasivas para te conduzir a um outro lugar. Nós precisamos, mais uma vez, compreender que nós devemos estar sempre atento com quem nós estamos caminhando. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então você precisa ter muito cuidado com quem você está andando. O povo bendito. Não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. É curioso o fato de que Deus considera seu povo um povo bendito. O mesmo povo que murmurou contra ele, que se rebelou contra Moisés, foi considerado bendito pelo próprio Senhor.
É provável que isso se deva não apenas porque o Todo-Poderoso trata o seu povo de forma amorosa, mas também que somente Ele pode julgar os seus. É verdade que a Bíblia nos direciona que nós venhamos julgar pela reta justiça, como diz João 3:23, 7:23. Diz também em Mateus 7, do 1 ao 5, que nós não devemos julgar para não ser julgado. Ou seja, se nós estivermos enquadrados num pecado, pior do que o nosso irmão, nós não temos como julgá-lo. Entretanto, há situações que nós precisamos compreender que quem julga corretamente é o Senhor. Nós podemos até ver aparentemente uma situação e não conseguir julgar pela reta justiça, nós não ter conhecimento de causa. Mas veja que aqui, independente das circunstâncias, apesar de ser um povo que sempre deu muito trabalho, né, o povo de Israel, veja que mesmo assim o Senhor o chama de bendito. É muito interessante na passagem que Jesus aparece para Saulo. Jesus faz uma pergunta muito interessante para Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Mas se você for observar, o Paulo diretamente não estava perseguindo a Cristo. Saulo não estava perseguindo Saulo ou Paulo. Atos 13:9 diz que tinha os dois nomes, né? Então tanto faz, Saulo ou Paulo é a mesma coisa. Então veja que quando Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que, de uma forma direta, Saulo não estava perseguindo a Cristo, estava perseguindo a igreja. O que isso quer dizer para nós? Quando alguém persegue a igreja, está perseguindo a Cristo. Quando alguém persegue você, está perseguindo a Cristo. Entretanto, nós precisamos compreender que apesar de nós sermos um povo bendito, como diz Mateus 25:34, vinde benditos de meu Pai, apesar de nós sermos um povo bendito, nós seremos julgados por Ele, nós precisamos também compreender que nesse caso de Saulo, né, nós seremos perseguidos sim, graças a Deus, glórias a Deus, porque nós somos perseguidos. Porque se você é perseguido por professar a fé em Cristo, bendito é você. Por quê? Porque Jesus disse que bem-aventurados sois vós por serem perseguidos pelo meu nome. Então, quando alguém persegue alguém da parte do Senhor, é algo bom. Entretanto, infelizmente, nós vivemos uma sociedade cristã hoje que por qualquer motivo vai para a rede social choramingar, dizer que está sendo perseguido, está tendo perseguição religiosa. Ora, Jesus disse que nós iríamos ser perseguidos por seu nome. Então, o que está acontecendo hoje, Jesus já havia falado para os seus discípulos. Então, isso não é nada novo. Portanto, compreenda que nós somos a geração eleita, o sacerdócio santo. Nós somos o povo bendito de Deus e que Deus irá nos julgar. E é muito interessante que algumas pessoas dizem, né, que somente Deus pode julgar. É verdade, somente Deus pode julgar. Mas você não tem medo do julgamento do Senhor? Isso não te assusta? Porque a mim assusta. Saber que eu serei julgado naquele grande dia pelo Todo-Poderoso, que sabe de todas as coisas, sabe tudo que eu falei, tudo que eu fiz, tudo que eu pensei, tudo que eu planejei, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu serei julgado, isso sim é uma grande preocupação. Nós devemos muito nos preocupar com isso, para que nós não venhamos fazer algo de qual Deus não se agrade. Insistindo no erro, obedecendo a Deus, mas com um coração ambicioso. Aquela era uma oferta tentadora, um rei disposto a premiar um homem que apenas Aquela era uma oferta tentadora, um rei disposto a premiar um homem apenas para que ele lançasse pragas contra o povo. Infelizmente, vivemos situações de pessoas que se vendem. Homens de Deus que ouvem a voz de Deus, ou ouviam, né, a voz de Deus outrora, agora são pessoas mercenárias, que por qualquer oferta, ou até uma oferta tentadora, acaba falando coisas que não deve falar, dizendo coisas que não deve dizer, fazendo o que não se deve fazer. Tudo é em troca de algo financeiro, de uma oferta, de um bem material. Estão presos ao materialismo, estão presos às coisas terrenas. Nós buscamos as coisas que são de cima. Nós teremos a nossa entrada no céu.
Então veja que algumas pessoas, infelizmente, estão desobedecendo a Deus, estão vivendo no erro, insistem em cometer o mesmo erro, insistem, têm prazer em pecar, têm prazer em até mesmo afrontar a Deus, né? Porque isso na verdade é uma afronta. As pessoas estão se vendendo, né? Melhor dizendo, né? Estão se vendendo a troco de situações financeiras, de bens financeiros, algo momentâneo, mas que estão perdendo a salvação por conta disso. O Senhor abriu a boca da jumenta. Ocorre que a Bíblia não diz que Deus usou a mula para falar com Balaão. A palavra de Deus é enfática em deixar claro que Deus falou aos pais de diversas maneiras, pelos profetas. A mesma Bíblia diz que Deus abriu a boca do animal e ele questionou Balaão por ter apanhado. A partir desse diálogo, o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor. O anjo, sim, tratou com Balaão. Aqui podemos dizer que quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Nesse caso aqui temos uma questão de uma mula ou um jumento, como você achar melhor. Então veja que há sim, né? Nesse caso de Balaão, Balaão foi mais teimoso do que a mula, né? Que insistia em estar no erro, né? Quantas das vezes não é assim? Será que nos nossos dias, será que terá que repetir isso? O Senhor abrir a boca de um animal para falar conosco, porque nós estamos no erro, estamos insistindo no erro e não estamos ouvindo ninguém? Será que Deus terá que abrir a boca de um animal para falar conosco, para ver se a gente abre os olhos e vê o anjo do Senhor? Será que só assim? Será que nós estamos tão assim, tão duro de coração, a ponto de um animal ter que falar conosco? Eu não digo aqui do corvo ou do papagaio, né? Que de forma geral eles costumam falar, né? Mas eu digo de um animal, por exemplo, como uma mula, já pensou? Olha que situação. Então veja que o Senhor, apesar de estar em comunhão conosco, de um modo geral, Ele está sempre buscando que o homem busque a Deus. O Senhor está sempre aberto ao diálogo, o Senhor está sempre aberto para falar com o povo, mas o povo insiste, né? Esse povo que eu digo somos nós, né? E nós insistimos em dizer não para o Senhor, em desobedecer as ordens do Senhor. Nós devemos ter o nosso coração um pouco mais voltado para Deus, né? Não um coração fechado, né? A insistência que mina a resistência. Apesar de ter resistido inicialmente aos convites recebidos com a promessa de uma recompensa financeira, no final Balaão acabou cedendo. Quantas pessoas, né, costumam no início estar firme, né, no início da caminhada está firme, mas à medida que vai caminhando vai cedendo às pressões do adversário, cedendo à pressão do mundo, tendo em vista hoje que vivemos uma época do Evangelho que eu acho muito complexo, porque há situações que vemos hoje que nós não víamos, nem muito longe, há uns 30, 40 anos, nós não víamos e hoje parece que virou vírgula, né? Parece que não tem nada a ver. Vivemos, por exemplo, a Igreja do Senhor se desmanchando, perdendo a sua essência. Por quê? Porque estamos nos vendendo, né? Estamos perdendo a nossa força, não estamos mais resistindo como resistíamos no início. Existe uma frase que a Bíblia diz que eu acho muito interessante, sobre Daniel, né? Tem uma parte da Bíblia que eu vou deixar aqui na descrição, a referência certinha, que a Bíblia diz que tu ainda é aquele mesmo Daniel. Em outras palavras, você ainda é aquele Daniel que resistia à idolatria, que resistia às coisas do mundo, que resistia ao banquete dado por rei. Você ainda é aquele cristão, está dizendo para nós, né? Você ainda é aquele cristão firme no Senhor, ou você já se corrompeu? A ideia parece que é essa, quando a Bíblia nos fala assim, quando pergunta se Daniel ainda era aquele mesmo lá do início. Nós devemos estar no primeiro amor, né? Nós precisamos continuar firmes no nosso propósito. Quando a ambição vence o discernimento, mudar de lugar não muda o que Deus disse. É curioso o fato de que o homem sem Deus, por desprezar a revelação divina, tende a adquirir crendice que irão nortear suas ações e sua fé. Isso aqui é algo incrível, que hoje vivemos isso. Eu vou te dar um exemplo bem prático do que nós vivemos. Veja, por exemplo, eu vejo porque
Já vi situações de presbíteros, por exemplo, né? Só para você ter uma ideia, homens de Deus que na sexta-feira da paixão, por exemplo, ele faz questão de comer o peixe dele. Não, tem que comer peixe porque hoje é sexta-feira santa. Só para você ter uma ideia, a Páscoa, por exemplo, sabemos que a ceia substitui a Páscoa, mas no dia da Páscoa, como é que funciona? Chocolate para todo mundo. Vamos comemorar a Páscoa comendo chocolate. E isso, na verdade, é algo completamente fora do parâmetro bíblico. Completamente fora. Então veja que só te dá um exemplo de algo que está acontecendo hoje, né? Completamente atual. E veja como é a questão da crendice. Os cristãos hoje, até os ditados da crendice, muitos deles ainda falam, né? Até expressões católicas, por exemplo, vemos no nosso meio irmãos de ciclo de oração que mencionam crendices da Igreja Católica, ou melhor, não crendices da Igreja Católica, mas termos que a Igreja Católica usa. Então veja que parece que a crendice, as coisas que o mundo fala, tem mais valor do que o que Deus disse. Porque parece que não mudamos de lugar e agora porque aquela esfera estava falando em tal lugar, mas agora que eu estou em outro lugar, aquilo não é mais a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é porque alguém muda de lugar ou de igreja, vamos assim dizer, que a ordem do Senhor é diferente. O que Deus disse está dito. E nós não devemos ficar pegando essas questões de crendice para nortear a nossa fé. A nossa fé é somente no Senhor. A insistência no erro. Parece-nos que ao perceber que Deus não mudou o seu posicionamento, Balaão deixou de tentar amaldiçoar o povo de Deus por meio de imprecações, mas ele não desistiu de receber a sua recompensa prometida pelos moabitas e midianitas. Continua no erro, continua insistindo, não está fazendo uma parte do erro, né, do pecado, de amaldiçoar o povo, mas quer a recompensa ainda assim. Então veja que é completamente materialista, é completamente preso às coisas deste mundo. Balaão estava completamente perdido, vivia na obediência, estava na obediência e parecia que tinha prazer em estar desobedecendo, mesmo sabendo quem era o Senhor. Quantos de nós estamos na casa do Senhor, sabemos quem é o Senhor, sabemos o que Deus fez por nós e nós ainda continuamos insistindo no erro de ter a recompensa que o mundo tinha prometido. Olha, se você fizer isso, eu vou fazer aquilo. Aí a gente deixa de fazer aquilo, mas ainda assim a gente quer aquela recompensa lá do mundo. A gente ainda quer pegar aquele dinheiro, aquela recompensa, aquele presente que o mundo está nos oferecendo. Estamos nos esquecendo do Senhor. Nós devemos estar, mais uma vez, guardados no Senhor, obedecendo aquilo que o Senhor nos tem falado, lançando o tropeço. Se tentar amaldiçoar o povo de Deus não deu certo, com certeza apelar para a carnalidade dos filhos de Israel trouxe a recompensa que Balaão buscava. Veja que aqui Balaão fez algo que não é muito difícil, até mesmo nos dias atuais, que é fazer com que o povo se perca, lançando questões de tropeço. Por exemplo, a ideia de sacrifício da idolatria, de se prostituírem. Quantos estão completamente perdidos indo à idolatria? Vou te dar um exemplo aqui bem prático, de que infelizmente acontece no meio do povo de Deus, principalmente entre os jovens, que é a questão da astrologia. Quantos jovens estão lá lendo, tanto na internet, ou seja, onde for, o seu signo. Não, antes de eu sair eu tenho que ler meu signo, eu quero ver como está meu signo, eu quero saber qual é o número para hoje, qual é a cor que eu tenho qual é a cor, né, de roupa que eu tenho que usar. Então veja que é um grande tropeço. E quem faz essas coisas, como a Bíblia diz, está enfadado aí à perdição eterna. Por quê? Porque consultar signo é um pecado, na verdade é uma profanação, é uma abominação a Deus. Deus odeia, vou usar esse termo, Deus odeia essa prática de consultar signos. Então veja que o mundo lá fora consulta os signos e muitos cristãos, principalmente jovens, também têm a mesma crendice, né, de consultar signos para saber como é
que eu vou nortear a minha vida hoje? Ah, meu signo hoje está dizendo A, então eu vou fazer A. Mas não consulta a Bíblia. A Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então a pessoa, em vez de consultar o Senhor, consultar aquele que pode nos esclarecer coisas firmes e ocultas, nós estamos muitas das vezes consultando a astrologia, sabendo o que é e o que não é que o nosso signo está dizendo. Certa vez, até um pastor até bastante conhecido nosso, da mídia, chegou a mencionar certa vez que Jesus chamou os 12 apóstolos porque tinha 12 signos. Me faça o favor, né? Não dá. Então veja que o povo, até os pastores, estão perdidos nessa questão de signo. Estão procurando, buscando a saída da sua vida através dos signos. Mais uma vez, deixar claro, Deus abomina essas questões de signo. Deus odeia este negócio. Eu vou deixar aqui também na descrição deste vídeo a referência bíblica, que é completamente contra a astrologia. Conclusão. Balaão começou sua história como uma pessoa que ouvia Deus, mas se tornou depois um mercenário. A tentação de fazer a nossa própria vontade sempre terá seu preço. Balaão poderia ter entrado para a história como um personagem que aprendeu a ser fiel a Deus, mas passou a ser conhecido como um vidente maligno, cujo conselho matou a ele e outras milhares de pessoas. Veja que agora Balaão, um homem que ouvia a voz de Deus, reconhecia a voz de Deus, tornou-se um mercenário e por conta disso morreu, foi tido como um vidente maligno, morreu tanto ele quanto matou milhares de pessoas. Então veja que estava completamente perdido Balaão. E quantas pessoas hoje na casa do Senhor estão completamente perdidos, sem direção? Nós devemos ter uma comunhão com o Senhor. Se pecarmos, nós devemos reconhecer o nosso pecado e pedir perdão ao Senhor e manter nosso caráter cristão firme no Senhor. E não procurar questões sobre astrologia, por exemplo, consultar signos e coisas do tipo, ou a idolatria, ou aquelas questões católicas de comer peixe na sexta-feira santa e coisas do tipo. Nós não estamos presos a isso. Isso é coisas do mundo. Nós não devemos. Também essa questão de fazer festa junina gospel e às vezes até carnaval gospel, tudo isso trazendo na verdade um Egito para dentro da igreja. E quem faz carnaval gospel vai também para a perdição eterna. O signo leva para a perdição eterna. Todas essas coisas nós não devemos ser participantes destas situações e nem mesmo, muito menos ainda, promover tais eventos na casa do Senhor, porque a Bíblia diz que a minha casa será chamada casa de oração. Hora da revisão. Número 1. Balaão é descrito na Bíblia como um homem que ouviu a voz de Deus. Número 2. Não. É preciso ouvir e obedecer. Número 3. Por intermédio de seus servos e por meio dos dons espirituais. Número 4. Ele entra na história durante a caminhada do povo em direção à terra prometida. Número 5. Uma mula. E parece que hoje está assim, né? Então veja que hoje vivemos tempos trabalhosos, difíceis, e muitas pessoas como Balaão não compreendem quando Deus diz não. Sabe que Deus está dizendo não, mas insiste no erro, insiste em permanecer naquele erro e fazer outras pessoas também pecarem, fazer outras pessoas também errarem, mas que nós não venhamos se perder neste negócio. Quando Deus diz não, que nós venhamos obedecer e dizer não também. Se Deus diz sim, nós dizemos sim, que nós venhamos ser obedientes e continuar obedientes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Reconhecer o silêncio de Deus, saber obedecer o não de Deus, o sim de Deus e até mesmo o silêncio de Deus, nós também devemos ter cautela e sempre procurar ao Senhor. Mais uma vez, Jeremias 33:3, que nós venhamos compreender que o nosso destino está nas mãos de Deus e não escrito nas estrelas. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!